Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre o trabalho no campo, também conhecido como trabalho rural, e o trabalho na cidade, que também conhecemos como centro urbano. Vamos conhecer as diferenças e saber o que é mais comum em cada uma dessas áreas. Observem nessas imagens. Aqui, nessas três imagens, nós encontramos toda a atividade econômica dentro de uma cidade. Observem que aqui as pessoas, elas dedicam-se, em geral, para as atividades comerciais e industriais. Encontramos nesse espaço lojas, fábricas, farmácias, bancos, hospitais. Percebemos também que na zona urbana o espaço é sempre ocupado por um maior número de edificações, que são prédios, casas, para que possam funcionar então todos esses serviços que podem ser tanto privado quanto público. Bom, aqui agora a gente vai conhecer um pouquinho então sobre a área rural, também conhecida como a vida no campo. Lá, as pessoas se dedicam exclusivamente à agricultura, à pecuária e o extrativismo. A agricultura é considerada atualmente como sendo uma das principais atividades primárias e ela consiste no cultivo da terra e dos vegetais, claro, para a produção desses alimentos. Já a pecuária, ela consiste no cultivo de animais para o sustento humano, sendo historicamente um método substitutivo da prática da caça, ou seja, em vez de procurar o animal e abater e alimentar-se dele, o ser humano, ele cultiva ele para esse fim, mas também utiliza-o na produção de materiais, como por exemplo, o couro e a lã. Já o extrativismo, ele consiste na retirada de elementos da natureza, também para alimentação ou para transformar em mercadorias. Geralmente é retirado, é extraído esse recurso de plantas, de árvores ou até de minérios. Bom, quando nós falamos lá atrás da agricultura, nós precisamos comentar alguns aspectos extremamente importantes para o processo da agricultura. Um deles é a decomposição. A decomposição é esse processo de fabricação do humus. O humus ele é considerado o mais completo dos adubos. Ele fornece nutrientes necessários para as plantas e deixa, com certeza, o solo muito mais fértil para essa produção. É como se fosse uma espécie de vitamina para o solo. Existem diversas formas de cultivar as plantas. Por exemplo, a monocultura, onde o cultivo é de apenas uma determinada espécie de vegetal. Tem também a policultura. Na policultura, existem o cultivo de diversas espécies de vegetais num determinado espaço. E tem também o cultivo de subsistência, que é aquele onde o cultivo de espécies vegetais servem apenas para o consumo daqueles que plantam. Hoje em dia é muito comum na agricultura o uso de fertilizantes. Eles são popularmente conhecidos como adubos. Eles servem dentro da atividade de agricultura para aumentar o recurso nutritivo das plantas, transformando elas em solos mais ricos, ou seja, em plantações mais bonitas, mais saudáveis. Existem fertilizantes inorgânicos, que são aqueles provenientes de origem mineral, e os fertilizantes orgânicos, que são aqueles provenientes de resíduos animais ou vegetais. Vocês já devem ter visto, por exemplo, a mamãe ou o papai colocar cascas de frutas, de verduras, de legumes nas suas lavouras. Além dos fertilizantes, também é muito utilizado na agricultura os agrotóxicos, que são os venenos pulverizados nas plantas para cultivar e impedir que as pragas destruam as lavouras. Só que a Organização Mundial de Saúde já alertou que o uso incorreto desses agrotóxicos podem fazer muito mal à saúde. Existem vários tipos de agrotóxicos. Os inseticidas, por exemplo, combatem os insetos.
Os herbicidas, as ervas daninhas, que são aqueles matinhos que ficam em meio à plantação. Os fumigantes combatem as bactérias no solo, os fungicidas, eles combatem os fungos, os desfoliantes combatem as folhas indesejáveis e os raticidas combatem os roedores. Bom, com tudo isso, nós precisamos também ter vários cuidados que devem ser tomados na produção de qualquer tipo de planta ou de vegetal, ou seja, na agricultura. O primeiro cuidado é em relação às mudas. As mudas, elas devem sempre estar sadias para serem plantadas. Devemos plantar somente mudas sadias, respeitar o período correto de cultivo e de colheita. Precisamos plantar no período certo e não colher antes do tempo. Não provocar queimadas, utilizar adubos orgânicos na fertilização do solo, ajustar a quantidade de água do solo e também fazer um acompanhamento com um agrônomo, que é o especialista em agricultura. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e espero também vê-los em breve.